E aí, gente, tudo certo com vocês? Esse aqui é mais um vídeo do canal BR Underground, onde nem sempre que está na superfície é mais importante de fato. Então, gente, depois de ficar um bom tempo aí sem postar aqui no YouTube, voltei a postar há poucos dias, né? Aí, agora eu vou começar com a programação normal do canal, sobre alguns temas que eu acho bastante relevante a gente abordar daqui pra frente, né? Fazer uma análise cultural e mais econômica e também um pouco sociológica, né? Sobre tais coisas, enquanto a gente está na época eleitorais. E uma coisa aqui rapidinho, é aqui embaixo na descrição tem nossas redes sociais, sem censura, onde tem todos os meus vídeos upados lá, também tem links promocionais de cupom de desconto para você aproveitar também. E também se você quer recomendar uma notícia, alguma coisa para poder falar nos próximos vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, tá link na descrição, beleza? Aí dentro disso eu vou tratar um tema lá e eu vou marcar o nome da pessoa que fez essa pergunta para mim. Fechou, gente? Agora bora pro vídeo. Contando a história, um colega meu que faz ciência da computação precisou de uma ajuda para poder fazer algumas tarefas que alguns professores haviam pedido para ele. Como é um tempo de espaço, sei lá, um espaço de tempo muito curto, ele precisou da minha ajuda para poder ajudar ele, lógico, porque é um cara que já me ajudou pra caramba na minha vida, né? É um cara que eu devo bastante coisa para ele, né? Só que quando eu fui ver, me deparei com algumas coisas que o professor pediu para ele, eu fiquei no mínimo revoltado. E depois disso, eu fui refletindo, falei, meu, é por causa disso que muitos alunos fecham a matrícula, param de fazer faculdade, não vão fazer, acabam fazendo outras coisas na vida. Ou acabam fazendo outro tipo de curso, um curso técnico, um curso de curto período na internet, porque é muito mais satisfatório para ele fazer isso, né? Aí eu, dentro desse vídeo, eu vou falar quais pontos foi exigido, né, nessas matérias que eu achei desnecessário. E por causa disso, muitas faculdades estão perdendo alunos e estão fardadas a perder cada vez mais relevância e com certeza vão perder mais e mais espaço na sociedade. E eu vou te contar quais pontos nessa matéria foi exigida para ele, né? E eu vou explicando por que cada uma é desnecessária e deveria ser mudado para ontem se eles quiserem sobreviver. Estou falando das faculdades e universidades e ensino acadêmicos. E um dos pontos que foi levantado dentro dessa tarefa que ele tinha que desempenhar, tinha que resolver, é que é o seguinte: um dos professores que ele me comentou é um professor de português, língua portuguesa. Já é algo bem estranho. Você está numa faculdade de ciência da computação, você tem que ter língua portuguesa. Sendo que para você, muitas vezes, para entrar na faculdade, você já tem que ser proeminente, já tem que ter um certo conhecimento de português. Você não precisa ensinar isso lá dentro. Qual é o sentido de ensinar algo que só vai ter depois que eu fazer uma prova, sabe? Ah, eu preciso aprender português, mas para eu fazer a prova eu precisei ter um mínimo de português para poder aprender. Compreende como é que é a lógica meio que invertida? Mas continuando, o professor pediu para ele fazer dois resumos, um indicativo e outro informativo. O resumo tem que ser mais ou menos de dois livros diferentes. E já tem aquelas regrinhas básicas. Tem que ser mínimo 15 linhas, não pode ser copiado, não pode ser muito parecido com o de alguém, tem que ser algo muito próprio, tem que ter na norma BNT, tem que descrever tudo certinho. E não contente de pedir os dois resumos, tem que fazer um terceiro resumo que vem logo depois desses, que tem que encaixar tudo, qual é a semelhança, qual é a diferença entre esses dois livros. Que eu já acho, meu, fala a verdade. Isso parece muito mais uma questão de encher linguiça para dar tarefa para o aluno do que necessariamente ensiná-lo a fazer tal coisa. Os livros não é nem da área, pode ser qualquer livro, pode ser livro de receita, livro de economia, tem que ser qualquer livro para ele. Aí você acha que o professor vai pedir três resumos, mais ou menos maneirinhos, para, vamos lá, três resumos, uma sala normalmente tem 25 alunos, três resumos para cada aluno, vezes 25 dá 75 resumos. Você acha que vai conferir 75 resumos de, da cabeça aos pés? Ainda sem falar que tem outras salas. Você acha que vai fazer isso? Ele vai dar uma olhada muito por cima, não vai fazer aquele scanner, verificar. Mas você vai pegar palavras-chave ali, ver se tá muito parecido e mas com isso, cara.
máximo isso. Não vai ficar se matando por causa de uma coisinha boba ou outra aqui. Isso acaba incentivando muitos alunos a colarem, a se escorarem em outros, a pagarem outras pessoas para fazer essas coisas. Nesse caso, eu percebi já de cara, porque muitos alunos preferem colar do que se matar. Porque tem gente que trabalha, tem gente que tem família. Tem que tirar essa coisa da cabeça, que faculdade, o aluno tem que se adaptar à faculdade, não o contrário. Tem que tirar isso da cabeça. É a faculdade que tem que entender o problema do aluno e resolver. Se fosse a faculdade é um centro de conhecimento, gente. É para dar conhecimento, não para poder só dar tarefa, porque parece que é isso. Na faculdade, quando for fazer esse curso técnico, tinha um professor que só sabia dar tarefa, só tarefa, e não ensinava nada. Até que os alunos ficaram revoltados e começaram a falar um monte com o professor, meu. Você tá em outro mundo, a gente tem que outras coisas para poder fazer. E não é coisa simples não, ciência da computação é uma área abrangente pra caramba. Mas dentro da coisa de computação, não gosto de culinária, às vezes pede coisa de português. Meu, se fosse inglês até entenderia, porque tem muitos comandos que vêm em inglês. Inglês técnico faz total sentido. Agora português, meu, só para poder fazer artigozinho, documentozinho, meu, pelo amor de Deus, isso aí paga alguém para poder fazer. Você acha que alguém que trabalha na área fica fazendo curso, documentação no nível acadêmico para poder ganhar um salário? Não, mano. Os caras não fazem isso. O máximo que tem de documentação e artigos são coisas muito simples e nem seguem essas normas que os professores exigem, sabe? E dentro dessas pessoas que trabalham, muitos ficam desgostosos com as aulas, com o método de ensino, porque assim, a gente tem que aprender que a gente fazer um curso, a gente tem que ter a produtividade, a gente tem que fazer aquilo para ter mais produtividade. Se na hora de ensinar os caras simplesmente jogam matéria e mandam você se virar, para que você vai fazer isso? Quem já não teve um amigo que fez faculdade e falava assim, meu, na faculdade você só vai lá por causa do diploma. A faculdade tem professores que ajudam, mas em geral só mandam tarefas. Se for para ficar mandando tarefa para o aluno aprender por si só, com as próprias mãos, sei lá, com a própria força da vontade dele, para que ele vai fazer faculdade? Para que ele vai pagar para poder fazer isso? E muita gente larga, tranca, muita gente prefere aprender pela internet. Quem já não viu isso? Fala assim, não, o professor só vai lá, manda tarefa e só vai lá tirar dúvida. Para que o cara vai querer fazer faculdade, fazer universidade por causa disso? É muito melhor ele fazer pela internet. Quem tem acesso à internet está 10 mil anos luz das burocracias, das tarefas chatas, sem qualquer critério, que apenas é feito para poder consumir seu tempo. Não sei se vocês me entendem, né? Vocês já viram alguma pessoa já falou, com certeza já falou isso. Não, a faculdade infelizmente não está ensinando, a faculdade só está consumindo meu tempo, e quando a pessoa termina, detalhe, termina às vezes nem empregada tá, para ver que não é nem garantia que você vai ter emprego. E muitas pessoas estão jogando na balança que não está compensando fazer faculdade muito por causa disso. Entendam só, a vida é curta, o tempo na nossa vida é escasso. Você tem que aproveitar o máximo possível com menos enrolação possível. Por quê? A gente não vai ter aquele tempo que a gente gastou. Por exemplo, quando eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que você está disponibilizando um tempo da sua vida para poder aprender algo mais, aprender uma coisa fora da caixinha, porque eu estou produzindo conteúdo para vocês. Entende? Por isso que eu tenho que usar o mínimo tempo possível para ter maior produtividade para você e ter mais conteúdo para você não perder seu tempo e usar isso muito para o futuro. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por exemplo. Agora me entenda uma coisa, para que um aluno vai querer perder o tempo da vida dele para um professor que só manda fazer tarefas, às vezes é professor público, é faculdade privada, também tem muito isso. Para que ele vai querer aprender, por exemplo, matérias do fundamental, de outras coisas que mal vai usar na vida? Para que você quer fazer a pessoa aprender tudo na vida, sendo que nem tudo você aprendeu para poder ensinar? Ninguém é capaz de aprender tudo, nem o básico de tais coisas. Se está fazendo faculdade de ciências da computação, foca nisso. Não foca em coisa de redação, sujeito impeditivo, fonético, não sei o que. Imagina o tanto de tempo eu podia ter poupado na minha vida se eu não precisasse aprender isso. Imagina o mínimo de raiva que eu teria aprendido. Mínimo de raiva eu teria evitado se eu não precisava aprender tantas coisas obrigatoriamente. Entende? Se vocês, por exemplo, acham que deve estar lá,
tudo bem, mas tem que ser opcional. E não tem que reclamar se o aluno não quiser fazer, porque para ele aquilo é perda de tempo. Se é perda de tempo, para ele tá jogando dinheiro fora. É assim que é a lógica do mercado. É assim a lógica da procura e por exemplo, da oferta e da demanda. Quem procura mais, valoriza mais. Quem procura menos, valoriza menos. E hoje em dia a faculdade ela só serve mesmo para casa do diploma, porque se não tiver diploma, se outras empresas deixarem de exigir isso, já era. A faculdade vai desabar na mesma hora que o pessoal para de querer. Vai ficar como aqueles museus, vai virar um museu, vai virar só para mostrar aquele tempo, as pessoas, né? As pessoas só queriam fazer faculdade por causa do diploma. Aí a pessoa, nossa, mas eu aprendi alguma coisa? Então, pouca gente aprendia, mas tinha lá o diplominha, o certificado. O dia que as empresas pararem de exigir isso, desculpa, mas o pessoal não vai gastar o tempo da vida dela para poder te ajudar de livre e espontânea vontade. Falando na sinceridade, assim, a gente já vê que as faculdades estão tendo muito menos alunos, estão fazendo preços melhores, mas estão tendo muito menos aderência, porque tudo que tem na faculdade já tem na internet de graça, com menos tempo, com melhor qualidade. O cara não vai parar o que está fazendo para poder falar, nossa, eu tenho que ser um cara acadêmico, tal coisa. Principalmente na área de informática, de desenvolvimento de sistemas. Muita gente ganha, sei lá, 20 mil por mês, às vezes nunca fez na faculdade. Claro que às vezes são puxadinhos de outras pessoas, mas estão lá, não precisaram do conteúdo. E se precisaram de algum momento, eles pagaram alguém para fazer, ou eles mesmo aprenderam pela internet e fizeram, e muito menos tempo. E agora você entende como é que é essa coisa de ser opcional e ser um conteúdo buscado instantaneamente, naquele momento, faz muito mais sentido do que você ensinar tudo de uma vez para o aluno? Não é melhor enxutar, deixar a grade mais flexível ou mais curta para poder poupar os alunos de fazer tais coisas que não querem fazer? Ao invés de você incentivar, você acaba fazendo eles tomarem ódio daquela matéria. Isso aconteceu muito quando eu fazia curso técnico. Eu estou falando aqui com um aluno, dando um panorama o que vocês têm que fazer. Correr atrás. Ah, mas é protocolo da escola? É, mas vocês podiam rever esses conceitos, conversar, fazer uma assembleia, juntar em sindicatos, os alunos não estão gostando disso por isso aqui. Vocês podiam me ajudar? Poder melhorar o ensino da faculdade, ensino superior, ensino público? Talvez ajudem, gente. Ajudem mesmo. Quantas matérias você aprendeu que você nem precisava fazer na escola? 90% das cálculos matemáticos que você aprende na escola, você não vai usar na vida. Talvez você nunca use, mas vão te ensinar porque é protocolo. Os alunos perceberam isso. Na toa, muitas pessoas saem da escola, são pessoas até inteligentes, saem da escola porque querem estudar de verdade. Aquilo que realmente faz sentido para elas. Que nem muitos países desenvolvidos. A carga de escolar é muito menor, mas a qualidade, é outro nível. É outro patamar, né? Que nem diz o Bruno Henrique do Flamengo, o jogador, né? Uma coisa que me deixa bastante triste mesmo, assim, é a falta de planejamento semestral das faculdades, que acaba espantando muitos alunos. Por exemplo, eles ficam esses 2 meses, mais ou menos são 10 tipos de aulas, 10 professores diferentes, às vezes um dá mesmo de 2 matérias diferentes, né? Só que o professor, eles combinam de dar as mesmas atividades em cima de provas, sempre em semanas muito próximas, quando no mesmo dia, para entregar tudo no mesmo dia. E eu acho que devia ser tudo separado, por exemplo, cada um mês o professor dava alguma coisa mais difícil, mas deixava ele mais suave durante a semana. E não dava tanto trabalho, tanto perrengue, vamos dizer assim, né? Porque assim, os 10 professores, por causa do protocolo, acaba exigindo que o aluno, como é que fala? Ele tem que fazer 10 atividades da mesma semana. E às vezes as atividades são muito cansativas de forma individual. E se pedir em grupo, sabe que vai ter alunos se escorando um no outro. Porque assim, todo mundo sabe que tem aluno que é escorado, gosta de escorar em outra, às vezes não revela, às vezes você percebe que aluno copia um do outro. E você tem que separar isso um pouquinho, falar assim, talvez a gente esteja pegando muito pesado com os alunos de forma desnecessária.
Porque eu já tive professor que passava 10 matérias, na professão. Tinha dias que os professores passavam a mesma coisa, o mesmo trabalho nas mesmas semanas. E é cansativo demais você entregar uma coisa bem feita, às vezes ficava de meia boca, ficava horrível. E você queria ter feito melhor, mas não deu porque o mesmo outro professor passou outra atividade para aquele mesmo dia e você teve que se focar em todas, entendeu? Por exemplo, tem um livro chamado A República de Platão, que é o seguinte: teve um diálogo entre, acho que Sócrates e Transimaco, ele comentando o seguinte, que é impossível, é muito melhor, mais proveitoso, você vai ter muito mais técnica, você se esforçando em fazer uma coisa só do que várias. E na escola ninguém parece que leu isso, meu. É impossível você fazer várias coisas de maneira plena e perfeita, ou sei lá, com o mínimo de qualidade aceitável. Você vai ter que, de alguma forma, burlar esse sistema de vigilância, de verificação da escola, das faculdades. Tem um podcast do Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Também vou deixar o livro da República de Platão aqui também embaixo na descrição, link aqui embaixo, que é o seguinte: ele fala dessas faculdades que estão mais pensadas em doutrinar do que necessariamente ensinar. Pega o Trivium, pega o Quadrivium, que é um livro. Eu quero fazer um vídeo só sobre esses livros, sobre educação liberal, que é tipo um ensino de ofício, para poder ajudar vocês a entenderem que não precisa ensinar tudo. Ensina só o que ele pediu, ou o mínimo do mínimo. Não é para cansar o aluno, é para fazer ele se sentir estimulado a procurar mais. Você é uma cadeirinha, você é uma escada, você não é o conhecimento em si. É para você trazer o aluno, não para espantá-lo. Entende? E voltando ao assunto, eu me considerava um analfabeto funcional, uma pessoa que sabia ler, mas não entendia. Depois que eu aprendi, que eu fui doutrinado de certa forma pelo Paulo Freirenismo, que é um ensino lixo, que nunca deu certo, só você ver o ranking de educação no Brasil, é irrefutável. O ranking reflete a qualidade do nosso ensino. Não adianta você ter uma baita estrutura se você tem alunos que saem analfabetos ou analfabetos funcionais das escolas. Eu me considerava isso até comecei a mexer com Trivium e Quadrivium, as 7 artes liberais. São coisas que ensinaram Shakespeare, Dante Alighieri. Esses caras são top, meu. São top. Eles fizeram história. Agora, quem tem esse ensino público totalmente engessado, vê se são reconhecidos. Não são reconhecidos porque não aproveitaram nada dele. Agora temos ensinos socráticos, por exemplo. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o homeschooling e como a escola está acabando com a sua educação. Vocês vão gostar. Futuramente eu vou fazer quando as coisas melhorarem aqui no canal. E já concluindo aqui, gente, já tô terminando. E tem outros também ali, que o outro professor pediu documentário sobre quem gosta do fundador do McDonald's, não sei o que muita gente pede. E outras matérias também que pra mim, mano, foi tão lixoso que eu fiquei revoltado. Assim, meu. Eu acho que deveria ser opção nessas matérias, porque não abordam o que tá. Por exemplo, eu tô na faculdade de informática e começo a ensinar receita de bolo. Português, tal coisa. Meu, não tô lá pra isso, não tô pagando pra isso. Não tô disponibilizando meu tempo de vida, que é curto e nunca vai voltar, por causa disso. Tem como vocês flexibilizarem isso? Ou, sei lá, vocês deixam menos desastroso, menos estressante, pesado pra mim aprender? Porque eu tô lá pra aprender. Se não for pra aprender, não faz sentido eu estar lá. Não faz sentido eu gastar meu tempo de vida transportando, passando raiva, tendo um professor chato pra poder estar lá. E detalhe, se eu não estiver lá, por exemplo, professor, se tiver aluno. Se não tiver aluno, existe professor. Eu sou contra glamorizar, sei lá, qualquer tipo de classe, professor, aluno, pessoa, não. Profissão, acabou. Professor tem que estar acima, tem que receber mais. Não, você é uma profissão, você tem que receber pelo que você produz. Acabou assim, professor tem que ser supervalorizado. Não. Todo mundo, por exemplo, se o professor tem que ser valorizado, você também concorda que os pais têm que ser mais valorizados ainda? Porque se o professor ensina você para uma matéria, os pais te ensinam para a vida. Para a vida, até o momento que você nasce, até o momento que você vai para a cova. São seus pais que te ensinam.
Ou seja, o ensino domiciliar é superior ao extracurricular, estatal, porque se o professor tem que ser valorizado porque ensina o aluno uma matéria, os pais têm que ser valorizados muito mais porque ensinam como levar a vida. Compreende que onde estou querendo chegar? E já estou finalizando aqui o vídeo. Eu vou deixar todos os conteúdos que eu falei aqui agora, dos livros, né, do podcast do Flávio. Dá uma olhadinha lá. E eu não vou estender muito mais esse vídeo, porque é só um desabafo, dando uma explicação, porque eu acho que muitos professores deviam melhorar a forma de ensinar. Tipo, tem professores ótimos. Esses são a exceção. É isso que me deixa triste. Professores muito bons que estão lá para te ensinar. Mas se a faculdade só fica mandando o aluno fazer tal coisa, em datas apertadas, não entendendo que o aluno tá uma vida lá fora, achando que o aluno só fica dentro de casa, a não ser se for filho de papai, então, lamento, ele vai sair fora dali, vai trancar a matrícula, você vai ficar sem que ensinar. Entende? Então, gente, o vídeo é só esse mesmo, né? Se quiser eu faço uma parte 2 explicando melhor. Se você não concorda também, pode colocar aqui no comentário, na descrição, tudo mais. Tem um link lá de ajuda do canal se você quiser colaborar com esse trabalho. E vamos continuar aqui daqui pra frente, fazendo um vídeo mais frequentemente. E qualquer momento eu vou fazer outro vídeo sobre as eleições e logo mais vai ter outra coisa mais especial para todo mundo aí, um sorteio. Fechou, gente? Fique com Deus e até mais. Falou!